Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós, vascaínos. Você está no Marca Vasco e essas são as principais notícias para você ficar muito bem informado. Na manhã tem jogador do Vasco da Gama convocado para a seleção brasileira. Você quer saber de quanto de din-din o Vasco levou no jogo de domingo lá no Maracanã, aonde teve a segunda maior bilheteria do ano do Maracanã? Pois é, é uma vergonha. Da mesma forma, você quer saber onde vai ser o próximo jogo? Nova Iguaçu e Vasco da Gama? Mais uma vergonha. Estamos aguardando a autorização. Venha comigo para saber esses detalhes. E você quer saber da Copa do Brasil? Esta semana tem mais uma rodada da Copa do Brasil e a gente tem que ficar torcendo contra alguns times para o Vasco ficar naquele pote A. Para você depois pegar uns times mais fáceis, você quer saber quais são os confrontos? Venha comigo para saber de tudo que envolve o gigante da colina logo após a nossa vinheta. Um bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu já quero saber de você nos comentários qual o seu palpite para o jogo de domingo. Nova Iguaçu e Vasco da Gama pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vasco consegue a vitória? Para mim vai ser difícil. 2-1 naquele sufoco tradicional, talvez para deixar o time cada vez mais forte. Quero saber a sua opinião e o seu palpite. Escreva aí embaixo. Então, meus amigos, se inscreva também neste canal, no Marca Vasco, sempre com nossos vídeos aí, opiniões sobre o gigante da colina. Dê o like neste vídeo para ele subir no YouTube, meu Deus. E aperte a sinetinha para você ficar ciente das nossas lives, segundas, quartas e sextas, 3 horas da tarde. Mas vamos aqui, uma notícia para mim mais importante, muito feliz. Por Léo Jardim, o nosso goleirão, foi convocado por Dorival Júnior para substituir Henderson, goleiro do Manchester City, que se machucou, se lesionou no clássico Manchester City e Liverpool. E eu cantei essa pedra no domingo e no Twitter, olha, o Henderson saindo daí, tá pintando a convocação do Léo Jardim e não poderia ser outra, né? A atuação primorosa contra o Água Santa, garantindo a nossa classificação com uma defesa de pênalti. E no domingo, então, que fechou o gol, 12 defesas difíceis. Teve nota 10 naquele site SofaScore. E eu queria saber quanto é que o Léo Jardim ia levar no Cartola depois do jogo de domingo. Fechou o gol. Parabéns, Léo Jardim. E que fase, né, meu amigo? Teve o nascimento do filho nesta semana, teve a classificação do Vasco, onde você foi importante, e teve no domingo, onde você fechou o gol. Muita gente está brincando que no começo do ano passado, a gente queria a convocação do Ivan, e eu admito, eu também queria, talvez não queria nem pelo Ivan, mas que o Léo Jardim começou muito mal, deu a volta por cima, e hoje, para mim, é o melhor goleiro do Brasil. Lembrando que Anderson e Alisson estão machucados, então ele pode ter a vaga aí até como titular, porque já tem 28 anos, sendo que os outros goleiros é o Bento e o Rafael, Bento do Atlético Paranaense e o Rafael do São Paulo. Vamos aguardar aí quem Dorival Júnior vai colocar para ser titular. Parabéns. Então, meus amigos, assim o Léo Jardim fará parte da seleção brasileira para os amistosos de Inglaterra e Brasil, dia 23 de março, às 4 horas da tarde, no sábado, e logo depois Espanha e Brasil. Bons jogos, bons amistosos, parabéns. No dia 26 de março, às 5h30 da tarde. Não vai desfalcar o Vasco da Gama caso passe para as finais do Campeonato Carioca, porque elas ocorrerão logo depois, dia 31 e dia 7 de abril. Isso porque esses amistosos são data FIFA. Se assim permanecer a convocação de Léo Jardim para a seleção brasileira, pode nos desfalcar, tal como o Rojas, que foi convocado para a seleção paraguaia, Medel e Galdames podem ser convocados para a seleção chilena, ou mesmo Pumita para o Uruguaia, para a Copa América, porque não será data FIFA e não terá suspensão do Campeonato Brasileiro. E assim o Vasco pode ficar prejudicado, como inúmeros outros clubes aí também podem ficar prejudicados, não obstante o pedido destes clubes para a CBF suspender a Copa América. Eles alegaram que não tem data para calendário para você postergar essas datas. Enfim, só prejudica a seleção brasileira, que o torcedor fica com raiva dela,
e prejudica o próprio produto do Campeonato Brasileiro, não tendo suspensão e talvez seja os melhores jogadores tendo que servir as seleções e outro campeonato. Absurdo da CBF, mas novamente aí, parabéns ao Léo Jardim. Curiosidade, sabe quem foi o último jogador do Vasco da Gama convocado para a seleção brasileira principal? Foi há muito tempo não. Andrei Santos por Ramon Menezes em março de 2023. Pois é, a gente pensa que já tinha feito, não. Foi o garoto aí que está no Salzburgo, lá da Áustria, coitado do Andrei Santos, errou aí um pouco na carreira, mas vamos aqui parabenizar e desejar o melhor para Léo Jardim. Você quer saber quanto é que agora o Vasco da Gama levou de dinheiro deste domingo? Dá o like aí neste vídeo que muito nos ajuda. Olha a renda, vou ler aqui. A renda total para em torno de pagantes 57 mil, públicos foi em torno de 62 mil, foi 3.067.184 reais. Sabe quanto o Vasco pagou de aluguel para o consórcio Fla-Flu? 350 mil reais. Para os caras não fazerem porra nenhuma, nem cuidar do gramado, o Vasco em um dia paga 350 mil reais. Isso é uma vergonha, você torcedor vascaíno e você como cidadão do Rio de Janeiro, compartilhar isso, compactuar com isso, é uma vergonha. Esse nosso governador mulambo, é um governador flamenguista, ainda temos que resolver logo a questão. Sabe quanto o Vasco da Gama, então, levou, cara, de uma renda de um pouco mais de 3 milhões, 586.326 reais, cara, meio milhãozinho. Cara, isso é muito pouco por uma renda tão alta assim para o Vasco da Gama, cara. Por isso que a gente tem que brigar pelo Maracanã. E não é só por isso, não. Você sabe onde vai ser o jogo Nova Iguaçu e Vasco da Gama? Acreditem, o presidente do Nova Iguaçu já confirmou que o desejo dele é que o jogo seja no Maracanã. Tendo em vista até o rendimento do Nova Iguaçu, jogou muito bem contra o Vasco, porque ele não acredita na vitória do Nova Iguaçu contra o Vasco da Gama. E pela renda e pelo valor, ele pode muito bem realmente desejar que o jogo seja no Maracanã. Mais uma vez, casa cheia. Só que olha que absurdo. A Ferraz, essa federação que bota aquele VAR lá, bizonho, que cobrou em torno de 30 mil reais por tecnologia do VAR, vai lá ver no Bordeaux, a gente ainda paga por aquela merda lá, né? Quase 38 mil reais, 28 mil reais. É uma vergonha isso. A Ferraz está pedindo, está aguardando autorização do consórcio Fla-Flu, consórcio Maracanã, autorizar que a partir do domingo, casa cheia de novo, seja realizada. É uma vergonha até mesmo o governo do estado do Rio de Janeiro permitir isso, porque um jogo da magnitude que teve neste domingo só engrandece o Maracanã, engrandece a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, mostrando que você tem ali uma instituição que consegue praticamente sozinha, num jogo contra um time pequeno, para um campeonato completamente desqualificado, lotar o Maracanã e fazer com que o tempo de futebol volte a ser um tempo maior de futebol. Uma vergonha do que acontece com o Maracanã. Vamos nesta luta, Vascão. Vamos ganhar essa licitação do Maracanã. Maracanã é para todos, inclusive aqui uma cobrança, hein? O Vasco da Gama entra com a frase Maracanã para todos, mas está faltando o nosso patrocinador master. Tinham prometido um diretor comercial já para finais do Carioca e esse patrocinador master. É uma bet, não é? Tá faltando, hein? Assinaram algum contrato e agora não estão podendo botar na camisa. O que está acontecendo aí? Vascão, você tem que responder. Agora vamos falar aí, pedir o seu like, de Copa do Brasil. A final da segunda rodada da Copa do Brasil está ocorrendo, vai ocorrer nesta terça, nesta quarta, nesta quinta. E o Vasco da Gama tem que torcer para 2 times perderem de 5 confrontos para poder ficar no pote A. O pote A são os times que estão na Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, enfim, e outros campeões, Goiás, Vitórias e tudo mais. São os times mais difíceis, só que o Vasco está no pote B ainda por causa de ranking. Então, ele tem que torcer para 2 derrotas de 2 times aqui, pelo menos, nesses 5 confrontos. Olha, ele tem que torcer para, no confronto, São Bernardo e Corinthians, obviamente Corinthians perder, Nova Iguaçu Internacional perder, Fortaleza e Retrô para o Fortaleza perder, Portuguesa do Rio de Janeiro o Cuiabá perder e o Caxias e o Bahia perder. Na verdade, ele precisa de 2 derrotas desses grandes times aí. E aí, você acredita que vai ter
alguma derrota, vamos ter alguma zebra nesses confrontos? Particularmente, se vier alguma zebra, que eu estou olhando aqui, o São Bernardo, que já ganhou do Corinthians pelo Campeonato Paulista, pode retornar a ganhar aí. Talvez o Caxias, por jogar em casa, apronte para cima do Bahia. Portuguesa, talvez ali para o Cuiabá, mas acho difícil. Fortaleza, eu acho que passa fácil pelo Retrô. Vai ser muito interessante esse confronto Nova Iguaçu Internacional para saber se realmente é o Nova Iguaçu esse time todo para enfrentar um time de Série A como Internacional. E esse jogo vai ser em Brasília. Praticamente eu acho que não vai ter zebras. Se tiver, é uma só e o Vasco da Gama vai ficar nesse pote B pegando time grande. Mas e daí, meu irmão? O Vasco da Gama também é grande, a gente não tem que ter medo de ninguém. Para finalizar aqui, só vale um adendo. Zé Vitor, o zagueiro Zé Vitor, jovem, foi emprestado agora para o Volta Redonda enfrentar a série dele. Já se despediu, já está vendo as fotos dele aí com a camisa do Volta Redonda. Boa sorte. Praticamente o único jogador que está afastado, treinando separado, é o Rodrigo, aquele volante, porque ele já teve oportunidade de ir para outros times da Série D, Série C e não aceitou, mas continua lá treinando em separado. Aqui foram as principais notícias rápidas aí sobre o Vasco da Gama, para você começar muito bem informado sobre o Gigante da Colina. E eu novamente faço o convite aqui, coloque aí embaixo qual é o seu palpite para Nova Iguaçu e Vasco da Gama e inscreva-se nesse canal. Muito obrigado pela audiência, tchau e saudações vascaínas.